Aleluia, aleluia, é para Ele, irmãos. Na semana passada, nós iniciamos o capítulo 4, esse mesmo capítulo que nós vamos continuar falando. De forma intencional eu dividi esse capítulo, porque eu entendi que precisávamos abordar até o versículo 6 de uma forma mais exaustiva, para que a gente pudesse também de igual forma trabalhar um assunto tão importante. Então, na semana passada nós vimos o valor que Paulo ele dava à sua vocação. O que é a vocação? É o chamado a ser testemunha desse evangelho, essa chamada de realmente ser alguém que exala, que demonstra, que mostra quem é Cristo, que manifesta Cristo em sua vida. Então nós falamos aqui e entendemos que vocação não é somente aquilo que fala dos dons espirituais vocacionais, onde fala do pastor, do mestre, do profeta, do evangelista, do apóstolo, que quando Paulo se refere em Efésios capítulo 4, ele fala de vocação, ele está falando de quê? De realmente de chamado, de convite, um convite ao banquete, aquilo que foi oferecido e é nos oferecido pelo Senhor, para o quê? Para que a gente viva o grande dia com Ele, de vivermos a eternidade ao seu lado, sentarmos à mesa dEle, com Ele. Então, falamos sobre isso, sobre a importância de nós termos essa mesma dedicação que o apóstolo Paulo tinha, esse mesmo valor pela vocação. Falamos sobre isso e também falamos sobre a autenticidade do evangelho pregado por Paulo, onde era um evangelho genuíno, pelo qual não havia dúvida alguma, pelo seu testemunho, porque aquilo que ele pregava, ele vivia, sem misturas. Falamos de um evangelho sem ser adulterado, e o tema da mensagem na semana passada foi evangelho adulterado, onde muitos nos nossos dias acabam misturando a palavra de Deus, o que realmente Jesus disse que éramos para seguir, até mesmo quando a igreja é fundada, no início em Atos ali, quando a igreja começa a expandir, a base desse ensino é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, e essa é a base que nós devemos continuar, que foi aquilo que Jesus ensinou, e os apóstolos e profetas continuaram edificando, fortalecendo. Então, nós falamos disso, e as misturas que são colocadas, muitos misturam até mesmo o pecado ao meio do evangelho, tentando moldar-se, ajustar, para não desagradar o público que ouve. Então, se você realmente se interessou por essa mensagem, está lá disponível no YouTube, está lá para você ouvir ela no conforto da sua casa, sentado, abrindo a Bíblia, conferindo e vendo se realmente o que nós falamos aqui tem a ver. Então, um evangelho sem adulterar. Não havia misticismo no evangelho pregado por Paulo, não havia judaísmo, não havia indumentárias que nós falamos aqui, citamos, coisas que eram usadas lá na antiga aliança, na questão do templo, no tempo até mesmo na tenda onde estava Moisés, onde era o lugar onde eles buscavam a Deus, que haviam vários elementos que as pessoas trazem para os nossos dias, que nós não mais precisamos. Então, se você ficou com dúvidas, assista lá novamente. Dito isso, vamos continuar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Abre aí a tua Bíblia. Eu quero que você vá acompanhando, conferindo o que nós estamos lendo e falando, amém? Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu estou lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. O que significa esse termo? Temos este tesouro em vasos de barro. O que significa essa frase? Vasos de barro eram comuns em todas as casas do mundo antigo. Eles eram baratos e de fácil acesso, tinha nos mercados, tinha no lugar. Então era muito prático e as pessoas usavam isso. Enquanto que vasos feitos em
materiais, como os feitos de metal, os feitos de vidro, eles eram muito caros. Eram mais duráveis, mas eram muito caros. Então, Paulo está se referindo a esses vasos frágeis, esses vasos feitos de barro. Aí você pode lembrar da palavra em Isaías, que diz que o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. Diz que o profeta fala que descia à casa do oleiro, para que o quê? Quem é que já viu aqui o filme Ghost? Quem é que já viu? Lembra da cena fazendo aqueles vasos de barro? É como se fosse, claro, aquele filme é um filme romântico, né? Mas é como se aquelas mãos, é como se o Senhor pegasse as nossas vidas e estivesse ali, moldando, ajustando, para que ficasse o mais perfeito possível. Então, esses vasos, eles eram utilizados naquele tempo para depositar riquezas, tesouros. Por quê? Porque naquele tempo não havia banco físico e nem muito menos um banco virtual. Então o que acontecia? Eles pegavam aquele vaso de barro e tinham riquezas que eles escondiam dentro daqueles vasos para que os ladrões da época não viessem a roubar. Então eles eram utilizados para isso, para cofre, para guardar bens valiosos, para documentos importantes, joias, mas também eram usados, olha só isso aqui, irmãos, para receber lixo e até mesmo os dejetos humanos. É isso mesmo que você pensou. Então a palavra diz que nós somos vasos de barro. No mesmo vaso, ele podia ser utilizado para depósito de lixo ou para tesouros de valor inestimável. O que Paulo tinha em mente quando ele traz isso, irmãos? Era um modo que Paulo via a si mesmo. Como que você se enxerga? Paulo se enxergava como um vaso frágil, porque a fragilidade também ela tem um lado bom, sabe qual? De se quebrar facilmente, não ser duro. Então esse Paulo, ele se via como esse vaso frágil, mas também ele enxergava e tinha em mente o que? A sua forma de vida, com humildade, de forma comum, uma pessoa que realmente se sentia e sabia que era dispensável, e também sabia que era substituível. E aqui a gente já começa pensando como está distorcido o evangelho nos nossos dias. Porque hoje, se tu pegar e analisar, vamos botar um quadro. Existem quadros que são milhões e milhões, quadros muito valiosos. Só que muitas vezes o quadro está ali e as pessoas botam uma moldura tão linda que muitas vezes acaba ofuscando realmente o que precisa ser destaque, que é realmente o quadro. E é isso que muitas vezes nos nossos dias a gente está vendo. Pessoas estão brilhando mais do que quem merece brilhar, que é Jesus. Pessoas se colocam como se fossem um vaso de honra, como fosse um vaso caro, como um vaso de vidro ou até mesmo de metal, aonde tem alto valor. Quem é digno de ser um recipiente para a luz e a glória de Deus? Quem é digno? A pessoa mais inteligente? Não é suficientemente inteligente. A pessoa mais pura, pastor Igor? Não é suficientemente pura. A pessoa mais espiritual, tia Lucy, ela também não é suficientemente espiritual. Então eu já sei, pastor, é a pessoa mais talentosa. Não é suficientemente talentosa. Todos nós somos potes ou vasos de barros, segurando um tesouro que é incalculável,
que tem incalculável valor, Rivael. Porque Deus, Ele coloca um tesouro tão grande em vasos tão fracos. Por quê? Por quê? Para que a grandeza do poder, que a tudo excede, provenha de Deus. Para que seja evidente para qualquer um, que a obra está sendo feita pelo poder de Deus, e não pela capacidade do homem, e não pelo poder do vaso, e não pela qualidade do vaso, e não pela inteligência do vaso, e não pelo conhecimento do vaso, e não pela sabedoria do vaso, mas pelo poder de Deus. Somos um vaso frágil e sem valor. Aí eu gosto e lembro da palavra que ela diz que Deus, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. O são é tão doente que ele nem se enxerga. Ele é tão bom que ele não enxerga as suas debilidades. Pense e analise. Quando a gente está normal, não tem nada, a gente está vivendo a vida, mas um dia vem a enfermidade, e a gente percebe que tinha coisa errada. Só que às vezes a coisa já está errada, antes mesmo de mostrar os sinais. E esses são os sãos, que estão com as coisas tudo erradas, mostrando, e eles endurecem seu coração. Somos um vaso frágil e sem valor. Deus nos escolhe para que assim fique evidente o seu poder. Agora, a partir de agora, Paulo vai começar a falar dessa fragilidade. Ele vai falar agora dessa facilidade desse vaso ser quebrado, desse vaso se deteriorar, desse vaso sentir a pressão. Aí Paulo agora, ele vai começar a usar afirmações, ele vai usar 4, que são paradoxais. O que é paradoxais? É uma aparente contradição de termos. Essas afirmações, elas refletem a vulnerabilidade dos pregadores do Evangelho de um lado, e o poder divino que o sustenta do outro. Olha o que a Bíblia diz, olha o 8 comigo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, que nem diz o meu pastor aqui, pastor Igor, ele diz perplexos. Eu estou perplexo. Ele usa essa palavra e brinca, estou perplexo. Perplexos, porém não desanimados. Não tinha como não lembrar dele nessa hora. Essa palavra atribulados tem como significado, olha só, por isso que é importante ter uma Bíblia boa para estudar, irmãos. Para quem quiser, de forma gratuita, tem um aplicativo My Bible. Ele tem os originais. Se você não souber, eu te ajudo. Eu já aprendi um pouquinho, tem muita coisa, mas eu aprendi um pouquinho a usar ele. É bom, muito bom. Todas as palavras no original. Então essa palavra atribulados, ela tem como significado, olha só Denilson, que diz: prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, ter o caminho comprimido, estreitado. Agora você não, nesse momento que você está ouvindo eu falar isso, não te lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, nós vamos estudar isso aqui na escola. Entrai pela porta estreita, e logo depois ele diz: andai pelo caminho estreito, e andai pelo caminho estreito que conduz para a vida. Essa palavra, ela também, atribulados, ela tem como sentido também aborrecer, nos afligir, nos angustiar. Podemos ser atribulados,
e ao mesmo tempo ser fortalecidos pelo Senhor. Esse é o paradoxo. Na nossa vontade, na nossa carne, na nossa humanidade, nós somos atribulados, mas na natureza de Cristo, nós somos o que? Fortalecidos pelo Senhor. O que Paulo quer dizer com a frase acima é isto: eu posso enfrentar problemas terríveis e até mesmo ficar triste, mas jamais me darei por vencido. Você pode me encontrar em lágrimas, mas nunca em dúvida. Que Paulo fala que mesmo em meio às lutas, às adversidades, ele nunca tinha dúvida da bondade de Deus. E é isso que eu e você precisamos ter no nosso coração. Não importa a situação mais adversa que eu e você enfrentamos, Deus continua sendo bom. A palavra perplexo é aquela situação onde você fica de boca aberta. Sabe aquela surpresa? Aquela coisa assim que tu não tem o que falar. Tu está abismado. É o sentimento de que você chegou num beco sem saída, em uma completa ruína. Mas a palavra aqui em grego também quer dizer estar em dúvida, ou em incertezas. E é isso que muitas vezes nos leva a naufragar na nossa vida de fé. As dúvidas, as incertezas de estar perdido. Sabe, são aqueles momentos na vida onde, devido às notícias ruins que nos surpreendem, nós ficamos sem chão. Muitas vezes sem saber para onde ir, sem estar plenamente ciente do que fazer. Quantos já passaram por isso? E na hora é tão terrível. Entram dúvidas, entram incertezas, mas é o que o Paulo está falando. Ei, não fique assim. Não deixa anular a tua fé. Não deixe essas dúvidas anular a tua fé. Essas dúvidas não anulam a minha fé, é o que ele estava dizendo. Aí ele diz: porém, eu não estou desanimado. Eu posso estar perplexo, eu posso realmente estar de boca aberta, eu posso realmente enxergar, pensar que eu estou no final do túnel, mas eu não estou desanimado. O que significa desanimado? Eu não estou sem esperança. Eu sei que fiel ao Senhor, fiel ao Senhor para fazer muito mais do que eu penso, do que eu peço, infinitamente mais. O que Paulo está dizendo? Você pode até me encontrar perplexo acerca de algo, e por isso até meio perdido, sem saber o que fazer, mas você jamais vai me encontrar sem esperança em Deus, que tem cuidado de mim, e portanto Ele vai me dar uma direção e solução. Esse tipo de fé, esse tipo de fé que Jesus espera que todos os seus filhos tenham. Deus age, irmãos. Deus age para nos livrar de toda e qualquer perplexidade. Nesse momento você pode estar pensando assim: pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Posso não ter noção do que você está passando, mas eu tenho a dimensão da grandeza do Deus que você serve. Essa semana eu falava com a pastora, e a pastora, a gente falando, e ela diz assim para mim: pois é, amor, essa tribulação não está extensa, está longa. Para quem acompanha a pastora sabe, questão física é uma atrás da outra que tem dado. Graças a Deus que Deus tem dado graça, e ela tem se apoiado em uma fé verdadeira para crer no Cristo. E aí eu falei para ela assim: amor, será que tu já sofreu como Paulo sofreu?
E ela disse: não. Será que tu sofreu como Jesus sofreu? Quem é o teu mestre? Quem são teus exemplos? Paulo é um grande exemplo. Paulo é uma grande referência. Nenhum de nós aqui foi açoitado com 39 chibatadas menos uma, que dá 38. Chibatadas, aquela coisa de metal direto nas costas. Nós não sofremos naufrágio, nós não passamos frio, não passamos fome, não sofremos perseguições e ameaças de morte, apedrejamento até o ponto de estar meio morto. E ainda quando escapa de um temporal, de um naufrágio, Paulo cai em uma praia, uma víbora que era fatal, morde ele. E Paulo continua crendo que Deus era fiel para tirar o efeito daquele veneno e ele foi curado. É essa fé. É essa fé que eu preciso. Você também. Paulo afirma em relação aos homens: eu já fui agredido, traído, esquecido, magoado, perseguido. Sim, diz Paulo, senti todo o ódio do ser humano, mas por outro lado, também senti todo o amor de Deus. Há um paradoxo. Em toda adversidade, há algo que o Senhor supre de uma forma maior. O Senhor muda o cenário, irmãos. Paulo diz: eu posso ter passado sem o amor dos homens, mas jamais fiquei sem o amor de Deus. E por isso nunca fiquei dando uma de coitadinho, rejeitado, e muito menos com raiva dos outros. Pois sei que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E deixa eu falar uma coisa. Salmo 73 diz que Asaf olhou para o ímpio e os seus pés quase resbalaram. Muitas vezes você aí sentado na tua cadeira está pensando: mas por que outros não passam o que eu passo? A quem você pertence? A palavra de Deus diz que nós devemos, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. A palavra de Deus diz que aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e me siga. O meu Jesus, ele sofreu por amor a mim. Agora chegou a minha vez de sofrer por amor a ele. Deus não deixou Paulo sozinho, em momento algum. Muitas vezes proveu o livramento nas horas mais difíceis. Abatido está relacionado à tristeza. O crente fica triste sim, hein? Não tenta parecer que nunca tem tristeza, porque não tenta ser super-homem, super-crente, que isso não existe. Abre teu coração, procura alguém que tu possa abrir teu coração e dizer: eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou precisando. Faça isso. Todos nós passamos por isso. Há um tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, eu estava desanimado com tudo, mas não da minha vida em Cristo, da fé em Jesus, desanimado dele, não desacreditando em quem ele é de maneira alguma, sabendo que ele é o mesmo Deus, que ele é o mesmo Senhor. E eu parei por um tempo, eu mesmo parei, para que eu pudesse ser realmente alinhado novamente na fé verdadeira, e realmente e passar para a igreja uma convicção de que Jesus, ele continua sendo o mesmo. Não importa se pessoas não querem, não importa se pessoas não aceitam, não importa se está tudo errado ao teu lado, Jesus continua sendo o mesmo. Ele é bom, ele é a verdade absoluta. O crente fica triste,
Mas em um sentido mais profundo, essa palavra abatido, ela significa lançado ao chão, prostrado. Quantas vezes na nossa vida nos sentimos tão abatidos que nos sentimos vontade de nos jogar no chão, de ficarmos ali, de não levantarmos mais. E muitas vezes estamos de pé, mas realmente o nosso coração está prostrado. Nós estamos caídos ao chão. Cutuca o teu vizinho e diz para ele: vasos de barro, diga, são frágeis. A diferença é que ao anoitecer, irmãos, pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você não está falando de um dia para o outro, você está falando de um período, de um tempo. Há um período que as trevas, elas são densas, mas há um dia que o sol raia e a luz aparece. E vai chegar. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que Paulo está querendo afirmar? Você pode até me ver abatido, mas jamais nocauteado. Você pode até ouvir o juiz começar a abrir a contagem, mas nunca vai ouvir ele contar até 10. Sabe por que 10? Porque é até 10 que conta no box. Quando o cara está ali, ele dá 1, 2, 3, 4, 5. Tempo do Mike Tyson, Maguila, Evander Holyfield, tempo bom da luta. Hoje o UFC está na moda, muito melhor. E aí o que ele fala? Porque, sabe por que não vai ouvir contar até 10? Porque ele dizia, e ele sabia que o Senhor era a sua força. Você sabe que o Senhor é a tua força? Você sabe que pode até abrir a contagem, mas não vai chegar no 10? Você pode estar ali cambaleando, pode estar semi-nocauteado, mas nocauteado você não vai ser. O Senhor é a minha força, e Ele sempre me levantará na hora de momentos difíceis. Essa é a convicção que nós precisamos ter. Olha o 10 comigo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo declara aqui, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Paulo compara a sua própria perseguição e os seus sofrimentos constantes com os de Jesus Cristo, a morte, a ressurreição que ele mesmo pregava e prega naquele momento, até porque ele mesmo desferiu a palavra em Gálatas 2:20, que ele diz: já estou crucificado com Cristo, a vida que vivo na carne, vivo ela no sangue de Jesus Cristo. Mais ou menos isso, acho que eu reduzi, mas o sentido é esse. Era assim que Paulo podia interpretar os sofrimentos que suportava, pregando no nome do Senhor. Seu mestre sofreu grandes aflições em sua vida, e Paulo estava pronto para experimentar os mesmos dissabores, porque neles e por eles sentia consigo a presença de Cristo, transformando as aflições mortais em constante triunfo. Em 2 Timóteo capítulo 2 versos 3, Paulo, ele aconselha o seu filho na fé, Timóteo, a dizer para ele: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo, ensinando-lhe a desenvolver a necessária mansidão sofredora. Estamos sujeitos aos ódios, aos mesmos ódios,
aos mesmos sofrimentos e até mesmo entrega de morte que o Senhor Jesus suportou, um com Ele, e por conseguinte, o mundo que o odeia, nos odeia também. Irmãos, não pense que você falar essas coisas, você vai ser aceito. Não pense que você falar que morrer é viver, vai agradar. Sofrer é realmente um trabalhar de Deus para que você seja transformado. As pessoas não querem isso. Perder é ganhar. Hoje o que mais se quer é ganância. Tudo para mim, nada para ti. Até no tempo do joguinho da bolinha de gude, quem ganhava ali naquela coisa, chegava uma hora, não me lembro nem como é que era, só sei que tinha uma hora que tu dizia assim: tudo para mim, nada para ti. Que tu que podia, né, dizer ali como é que era o negócio. Eu nem me lembro mais, faz tanto tempo. Isso aí foi no Antigo Testamento. Podemos esperar melhor tratamento do que aquele que foi dado ao Senhor. Se Jesus teve um tratamento, irmãos, me desculpe, irmãos, que evangelho você acredita ainda? Por que você murmura tanto? Por que você reclama tanto? Por que você vive tanto para ti? Você não entendeu ainda. Nós não entendemos ainda. Trabalhar, constituir família, todas essas coisas, elas são ótimas, são planos, são propósitos de Deus, mas não é o cerne da mensagem. Se Jesus quisesse só te salvar, se Ele tivesse como objetivo somente isso, no dia que tu aceitou Ele, Ele tinha te levado. Ele quer que você saiba o quanto Ele sofreu, o quanto Ele padeceu, o que Ele enfrentou por amor de você. Ele quer que você seja uma testemunha para as pessoas que é possível dar tudo errado e o teu sorriso está no rosto, que é possível as coisas estar difíceis e você está ali perseverando em uma vida de fé e esperança nele. 12, está me abandonando esse microfone. Versículo 11 e 12: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha esse entendimento. Você tem isso. Você consegue compreender o porquê que você sofre? Deus não é mau. Deus não tem prazer de te fazer sofrer só porque Ele quer. A razão pela qual Paulo vivia no limite era para que a glória de Deus se manifestasse. Paulo morria para que Cristo vivesse através dele. Paulo vivia totalmente entregue a Deus, uma vida avivada, manifestação da vida vitoriosa de Cristo na sua própria vida. Somos vasos quebrados. Para quê? Para que possamos abençoar pessoas. Há dois aspectos aí da manifestação da vida nas circunstâncias adversas da experiência cristã. Primeiro, a vida em nós, em nosso corpo mortal. A vida de Jesus Cristo se manifesta no corpo do discípulo, isto é, nas experiências adversas do seu viver. Na medida em que ele está morto para o pecado, que eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. A nossa morte é vida para nós mesmos. A nossa morte para nossas vontades é vida para nós mesmos. As tribulações, os sofrimentos, as adversidades, elas fazem a gente morrer. Porque muitas vezes há perseguições. Se você não morrer, você vai fazer algo mal para as pessoas. Você vai revidar. Em um momento de doença, você vai amaldiçoar a Deus, porque Ele permitiu que a doença chegasse na tua casa, mas quando chegou na do vizinho, você não deu bola. Nós precisamos morrer para o pecado, morrer para aquilo que nós
que muitas vezes não nos faz viver para Cristo. Aí o segundo, a vida naqueles com quem nos relacionamos. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. O poder da graça, da força, da consolação e da paz do Senhor manifesta-se diariamente a nós e em nós, à igreja e ao mundo. Olha os apóstolos, olha os servos de Deus, eles foram alvos, eu e você também somos alvo. Somos alvo principal do ódio de Satanás e da inimizade do mundo, mas Deus usa até mesmo essas provações, preste atenção, até mesmo isso, até mesmo usa o diabo, porque o diabo é um cachorro na coleira, fazendo somente o que Deus libera para ele fazer. Os nossos sofrimentos são para proveito dos que estão em Cristo. Saiba que para extrair o melhor de nós, precisa espremer muitas vezes. O evangelho que pregamos à custa das perseguições, das provações e mesmo da própria morte, é o meio de trazer os ainda perdidos ao evangelho da vida, irmãos. Por isso que a mensagem, quando nós falarmos e mostrarmos Cristo, não é você saber que uma pessoa está precisando de cura, você vai dizer para ela, vai lá para a igreja que Cristo vai te curar. Cristo cura, cura, mas você não pode assinar embaixo algo que Deus não te falou que Ele vai fazer. Quando você chegar lá na rua, a mensagem, você pode encontrar uma pessoa passando necessidade financeira, precisando de trabalho, você não pode dizer para ela, vai para a igreja que Jesus vai abrir uma porta, porque Jesus não te disse que Ele ia fazer isso. Agora a mensagem é, Jesus te ama, Jesus sofreu por amor a ti, Jesus morreu naquela cruz, para que você tivesse vida, e por isso que você precisa realmente comungar numa igreja, você precisa fazer parte do corpo, porque sem Cristo não existe salvação. Essa é a mensagem, essa é a mensagem, e muitas vezes a igreja está tão longe de Cristo, e quer trazer as pessoas para perto dEle, pessoas na caminhada já que não tem mais Cristo, no sentido de não sentem mais nada, não tem mais direção de nada, só são zumbis espirituais, vêm no culto, vão para casa, vivem a semana, vivem a vida, mas não tem mais o ouvir do Espírito, o falar do Espírito para mim ouvir, ou melhor. E por isso que a igreja está como está, porque nós muitas vezes queremos que as pessoas venham à igreja, e nós não somos igreja. Como que você é diante do teu trabalho, das pessoas que você vê? Você só vê os defeitos, você só vê que é chato, que aquilo você também é. E graças a Deus Jesus te aceitou e me aceitou. Nós precisamos mudar a nossa mente, irmãos. Nós precisamos entender o que realmente é evangelho, o que realmente Cristo espera. Seja igreja, seja igreja, seja a igreja que vai, seja a eclésia que é chamados para fora. A igreja vai. Igreja não é essas paredes. Eu gosto sempre de trazer isso, porque muitos de nós acreditam que aqui há um mistério. Sabe qual é o mistério que existe aqui? Na comunhão do corpo, na comunhão uns com os outros. Aí sim, ferro afiando ferro. Aí sim, um sendo boca de Deus para o outro, um trazendo revelação de Deus para o outro. Mas aqui só paredes. Aqui um tempo atrás, foi um cara que trabalhou com refrigeração, que tinha e tudo bem. Hoje é uma igreja, amanhã pode não ser, uma igreja que se reúne aqui.
Igreja não são constituídos de paredes, não é constituído de elementos, de instrumentos, de caixas de som. Ela é constituída de vidas, de pessoas que realmente estão bradando dentro do seu coração, queimando para manifestar um reino, para manifestar uma vida de Cristo. E é isso que nós precisamos sair daqui nessa noite, desejando apontar Cristo. Apesar das circunstâncias, Paulo continuou. Olha o 13 comigo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aqui é notável a afirmação de Paulo quanto à sua convicção, a convicção que ele tinha no exercício do seu ministério. Apesar das circunstâncias adversas, ele declara que tanto ele como seus cooperadores, eles têm o mesmo espírito da fé. E o mesmo espírito da fé, sabe por que ele está falando? Porque é o mesmo espírito da fé que havia em Davi. O Salmo 116, 10, olha aí. Abre aí, faz favor. Salmo 116, 10, olha o que diz. Diz assim: cri, por isso falei. Nós também cremos em Deus, no seu eterno propósito em Cristo, na total incapacidade do homem, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dos crentes para a vida eterna. Portanto, falamos dessas verdades. Eu não estou, só estou dizendo, o salmo ali era só o início. Cri, por isso falei. Amém? Perdão, esqueci de avisar. É que Paulo está dizendo, irmãos, ele está trazendo sentido, trazendo memória. Se você ler esse salmo, você vai ver que a aflição, a situação que Davi estava enfrentando é muito semelhante ao que Paulo estava passando. Então, quando Paulo fala de atribulado, fala de perseguidos, era o que Davi estava passando. E ele lembra daquele salmo, ele lembra daquela fé de Davi para suportar aquilo ali. E ele faz o quê? Cita, porque era o que ele precisava, era a forma que ele também ia expressar a sua fé. Então ele fala que está falando também dessas mesmas verdades, seguindo o exemplo de Davi, seguindo o exemplo daqueles que eram do Antigo Testamento, ou seja, que eles pregavam que confiança pessoal em Deus, que conduz o que a pessoa tem um testemunho por ele, ainda que circunstâncias, ainda que as experiências cristãs sejam mais adversas, é isso, é a forma de expressar. A fé verdadeira é manifestada nas circunstâncias adversas. Quando tudo está bem, irmãos, é fácil ter fé. Tu acredita em Deus? Eu creio. Está dando tudo certo, as finanças tudo em dia, saúde tudo boa, não tem nenhum, tudo tranquilo, é fácil. Só que vem um dia difícil, irmãos, e todos nós temos um período de densas trevas. Eu começo a lembrar de bastante coisa. Na hora foi ruim, muitas vezes a gente não percebe, a gente não consegue contemplar Deus. E deixa eu te falar uma coisa: se você está passando por isso nesse momento, contemple a Deus, Ele está ali. Contemple a Deus, Ele está ali. Ele está ali. O 14 diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Embora esteja oprimido, Paulo mantém a esperança. Você tem esperança? Você está com a sua esperança acesa ainda?
aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará, ou seja, uma dupla e gloriosa esperança, está aqui afirmada, seremos ressuscitados, e o segundo, nos apresentará, o que ele está dizendo nos apresentará? O que significa isso? Ele será nosso advogado diante do Pai. Só que quando nós chegarmos lá, o que vai ser a evidência de que nós estamos aptos? O seu sangue vai estar sobre as nossas vidas. Na ressurreição todos seremos apresentados a Deus por Cristo, redimidos pela sua vida e lavados pelo seu sangue. O 15 diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Mais uma vez aqui Paulo, ele diz: todas as coisas existem por amor de vós. Todas as coisas existem por amor de nós, irmãos. Tudo que Paulo tem mencionado, desde o eterno propósito de Deus, as profecias, as promessas, os símbolos do Velho Testamento, a encarnação, a obediência, a morte, a ressurreição, a exaltação, até a chamada, pregação e sofrimentos dos apóstolos, foi por amor daqueles coríntios, foi por amor de vós. Assim tudo isso é evidente, e é inquestionável, que há o que? A graça de Deus, irmãos, a graça de Deus, e a graça multiplicando se torna abundantes as ações de graças, gratidão por meio de muitos, para a glória de Deus. Quanto mais a graça, o favor e as bênçãos de Deus são reveladas às multidões, mais honra, glória, louvor e gratidão são dadas ao nosso Deus. Então, quanto mais tribulações nós vencemos, passamos, quanto mais pessoas passam por isso, elas mostram para as outras de que é possível, e quem recebe a glória é o Senhor, irmãos. Nunca pare em nós. Até mesmo a provação, até mesmo a tribulação, ela tem como efeito produzir fé na vida do próximo. Está vendo? Que até mesmo o teu sofrer, ele é em benefício de outros. Reveja a tua fé naquilo que você pode ajudar mais o teu próximo. Reveja. O 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Olha o vaso frágil. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo dá um lindo testemunho da sua experiência sofredora. O nosso homem interior se renova dia a dia. O espírito de Paulo revigorava-se mais e mais. O que era isso? Por quê? Fruto da sua intimidade e também do seu trabalho por Cristo. Mesmo sofrendo esgotamento físico e aflições, o nosso homem interior, criado em Cristo Jesus, está crescendo e tornando-se cada vez mais forte na graça e na fé de Cristo. O homem exterior, preste atenção, é o nosso corpo físico, sujeito ao que? A decadência, e que vai caminhando para a morte por causa do que? Da mortalidade e das aflições da vida. Vamos envelhecendo, mostrando sinais com o passar do tempo, perdemos a força, os reflexos, a agilidade, a resistência, entre outras coisas que fazem com que o nosso homem exterior se corrompa. Mas já o homem interior,
é o espírito humano, que se une com o Espírito de Deus e se torna um só. O nosso ser interior, que recebe essa vida espiritual de Cristo. Embora o nosso corpo envelheça e decaia, experimentamos a renovação contínua da vida e do poder de Cristo, cuja influência capacita a nossa mente, as nossas emoções e até mesmo a nossa vontade a se conformarem com a sua semelhança e o seu propósito eterno. Traduzindo isso, nós habitamos, e vamos ver no próximo capítulo, que nós habitamos em uma barraca, em uma tenda. Quem é que já acampou em barraca aqui? Pessoal que vai no retiro aqui, chove, molha toda a barraca. E aqui quando Paulo está falando de que o homem se corrompa, ele não está falando de se corromper no pecado, irmãos. Não está falando de viver uma vida libertina. Não é isso que ele está falando de corromper de forma degradar, destruir o seu corpo, envelhecer, se fragilizar, é isso. E aí na barraca, voltando, molhou, o que a gente teve que fazer? Não deu para dormir mais na barraca. Hoje, né, as pessoas não querem mais passar trabalho. Fala que é um acampamento em barraca, não querem ir em retiro, querem um hotel. Irmãos, que fé é essa que a gente tem, né? Que fé é essa? A gente não pode passar um trabalhinho por amor a Cristo, né? Vamos pensando, o retiro vem aí o ano que vem, ó. Já vão pensando. Então o que a gente precisa entender? O nosso homem interior, ele se renova. O que é isso? A palavra de Deus, a esperança. Aquele que tem intimidade com Cristo, ele pode até muitas vezes esmorecer, mas ele não vai ser nocauteado. Ele pode até tontear, cambalhar, mas ele não vai ser derrubado. É isso. Pode até cair, como diz ali a palavra de Deus, pode o homem, 7 vezes cairá o homem, mas em todas o Senhor o levantará. Pode até ter um momento que você te prostra, mas Deus vai lá e te levanta, porque tu está com a tua fé nele. É isso que a gente precisa sair daqui crendo, confiando, sabendo que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez com eles, com Paulo, com Jesus, Ele vai fazer conosco. Ele vai nos levantar, Ele vai nos auxiliar. Aí o 17 e o 18 diz assim: porque nossa leve, olha aqui, cara, Paulo passando tudo isso, irmãos, a nossa leve tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Tem gente que tem uma dor de cabeça e amaldiçoa os céus e terra. Tem gente que tem uma dor de barriga e come que nem né? Come daquele jeito e depois fica bravo ainda que ficou com dor de barriga. Poxa, irmãos, leve e momentânea tribulação. Paulo olhava para a vida dele e dizia assim: essa vida aqui é finita. Essa aqui tem 75, 70, 80, sei lá, vamos dizer 100 anos. Alguns já tem, né? Tem umas tiazinhas aí que andaram com Noé e estão vivas ainda, e glória a Deus por isso. Glória a Deus. E que bom, né, que a gente possa chegar lá adiante assim, né? É uma brincadeira, mas é uma coisa que a gente tem uma vida finita. Paulo olhava assim: ei, isso tudo é leve comparado ao peso de glória. Paulo olhava assim. Deixa eu falar uma coisa: um cristão, ele tem que ter esperança. Um cristão, ele não pode ficar apegado nesse mundo, irmãos. Tem gente que está amando o mundo e está se perdendo. Não fica apegado com esse mundo. Olha para a eternidade. Está vendo essa doença? Está vendo essa situação adversa? Essa escassez financeira, essa perseguição? Isso tem prazo de validade e de terminar. Mas deixa eu te falar uma coisa: a eternidade, ela não vai ter mais dor, ela não vai ter mais medo, ela não vai ter mais doença, ela não vai ter mais crise financeira, ela não vai ter mais o pecado. Tu já pensou? Cara, isso tem que motivar, isso tem que queimar o nosso coração, isso tem que acender a nossa fé. A gente tem que olhar para frente e dizer assim: um dia eu vou ser livre do pecado.
Todos os dias a gente luta contra eles. O pastor sofre pelos pecados dele, ele sofre pelos pecados do irmão, pelos pecados da igreja. Vai ter um dia que não vamos mais sofrer por isso. Tu já pensou uma vida? Já pensou o César sem pecar? Vai ser uma bênção. Tu já pensou nós lá? Ai, cara, tem que ansiar por isso, irmãos. Qual que é o anseio do teu coração? A tribulação está ali, aprende, extrai o melhor daquele momento, deixa Jesus apertar, para você ser um exemplo, uma testemunha de quem Ele é, e saiba que essa leve e momentânea tribulação, ela vai passar, e aí vai vir aquele peso de glória eterna, aquela glória eterna, irmãos. Os versículos, eu nem li, vamos ler de novo ali. O 17 diz assim, me empolguei, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Acima de toda comparação, não dá para comparar. Não compare essa leve e momentânea com o peso de glória, não compare. Não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, não fixe os teus olhos, não preste atenção, não dê atenção maior do que ela merece, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, vão terminar, e as que se não veem são eternas. Essas sim merecem a nossa atenção. Os versículos 17 e 18 revelam como a experiência das circunstâncias adversas presentes pouco significam face à abundância de glória que temos em Cristo. As aflições e as privações suportadas na experiência cristã, se permanecermos fiéis a Cristo, são leves em comparação com essa abundância da glória. Essa glória já está parcialmente presente, mas só no futuro será experimentada plenamente, que nem diz em Romanos 8,18. Quando alcançarmos a nossa herança no céu, poderemos dizer que as tribulações mais severas não eram nada em comparação com a glória do estado eterno. Eu quero concluir aqui dizendo assim: se há circunstâncias adversas com perspectivas sombrias em todos os aspectos, não devemos por isso desesperar-nos. Estou rodando a língua. Perder a esperança, sem deixar nossa fé diminuir em meio aos problemas. Ou seja, as coisas vêm. Alguém disse que há duas coisas que sustêm o crente sob provação. Primeiro, ver o propósito e a mão do Senhor em tudo, conforme Hebreus 11:27 e Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, que foram chamados segundo o seu propósito. Segundo, olhando pela fé para além desse mundo, para aquela glória que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqui a gente encerra a pregação.